Olá, meu irmão, minha irmã, Pai do Senhor Jesus Cristo, sou o presbítero Araújo. No tema de hoje eu quero falar sobre o engano, a origem, o primeiro casal a ser enganado que, depois deste engano, trouxe destruição, trouxe caos para a humanidade. Eu quero fazer essa reflexão com você para que você não aprenda só a identificar o engano, mas também entenda qual é a ferramenta utilizada por muitos, não só por este inimigo aí que está na capa, mas por muitos que se utilizam dessa ferramenta para te enganar. E cá para nós, quando você é enganado, dá uma revolta, dá uma frustração, é decepcionante. Mas depois desse vídeo, você não vai ser enganado mais não. Então, antes da gente continuar, faça o seguinte: se inscreva nesse canal, apoie esse canal. O nosso propósito é abençoar vidas com a verdade, oração e reflexão e estudo da palavra de Deus. Mas também nós temos dicas, e se você ficar comigo até o final, vou deixar uma dica de um livro que vai abrir a sua mente, o seu entendimento concernente à polarização da política, de argumentos demoníacos, e você vai se surpreender quando você receber esse conhecimento e essa dica que eu vou passar para você através de um livro, ok? Vamos lá. O engano. Quem nunca foi alvo de engano? Quem nunca foi vítima do engano? O que acontece é que você deposita confiança, mas a confiança vem depois que você para ouvir quem está falando, seja no discurso, seja numa palestra, seja numa conversa formal. Tenha cuidado, aprenda a ouvir. Você sabia que Jesus alertou várias vezes nos evangelhos: cuidado como ouvis? De Mateus a Apocalipse existe essa advertência, essa atenção, 14 vezes. Ele sempre diz: cuidado como você está ouvindo. Por que esse alerta? Porque é essa ferramenta que o inimigo e seus adeptos se utilizam, da fala, do diálogo. E aí, quando você não presta atenção ao que está ouvindo, ali já vai ser implantado a ilusão, o engano, para que você seja atraído e, depois de atraído, se torne vítima e manipulado pelas narrativas. O primeiro engano se deu em Gênesis. Eu acredito que você já conheça. Eu quero pegar essa passagem de Gênesis, o diálogo entre a serpente e Eva. Como foi que o diabo se utilizou para enganar Eva? O que ele fez? O que foi que ele disse? Que ele tirou Eva do estado perfeito e levou a Eva para o estado mortal. Ela morreu, não literalmente ali no momento, mas depois ela morreu. E é importante saber isso, você vai entender por quê. Aí você vai atrelar esse conhecimento com narrativas, com propostas, e aprendendo a identificar isso, ninguém nunca mais vai te enganar. Porque de trás de quase sempre, 90%, por trás de diálogos, de ofertas, de narrativas, tem um segundo interesse. Vamos ver lá? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eu vou estar olhando aqui para uma colinha que eu fiz, tá certo? Para que o vídeo seja bem didático e fluido, tá ok? Então diz assim, Gênesis 3, 1. Ali, Deus já tinha alertado a Adão e Eva que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A consequência seria a morte. Mas houve um momento ali que Eva está próxima àquela árvore e ela conversa com a serpente, que é o diabo. Preste atenção na sutileza que o diabo se utiliza para enganar Eva. Primeiro ponto, o alerta de Deus é: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas daquela árvore não, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Essa é uma verdade, este é um alerta que o próprio Deus está dando para Eva e Adão. Agora, olha como o diabo trabalha. Ele puxa um diálogo com a mulher, ele puxa um diálogo com Eva e inverte a informação que Deus já tinha dado a Eva e a Adão. Olha como é que ele faz. Deus disse que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de toda a árvore do jardim eles poderiam. E aqui o diabo investe. A pergunta que ele faz é o seguinte: é assim que Deus disse?
não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. O diabo inverte. Por que ele faz isso? Porque aqui é o princípio do diálogo. E com isso ele gera dúvida. Ele gera dúvida naquilo que Deus disse para Eva. Ele diz ao contrário aqui. Ele traz uma afirmação em forma de pergunta e aqui ele puxa o diálogo para poder chamar a atenção de Eva. E ela vai responder. Aqui a serpente, ela distorce a ordem de Deus para semear dúvida e confusão intelectual. Ele trabalha na mente de Eva. E o primeiro gatilho que é usado aqui por Satanás para chamar a atenção de Eva é a dúvida. Gerando dúvida, ele gera o quê? Um questionamento. Agora ele pega a verdade que Deus tinha dito, e cá para nós, quando você tem dúvida de algo, você sempre busca entender, compreender, solucionar. É ou não é assim? É a dúvida. Então é isso que o diabo faz, em primeiro lugar, para enganar. Segundo ponto, contradição direta. Ele vai fazer uma contradição direta, rápida, ali, para Eva. E como é que ele faz isso? Deus tinha dito para Eva que se ela comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela morreria. Aí o diabo faz o quê? Ele faz uma negação direta. Vocês não morrerão. Vocês não morrerão se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo ponto é essa negação que ele faz. E com isso, nesse segundo ponto de negação da seriedade da desobediência, olha o que acontece. Ele contradiz Deus abertamente e reduz o medo da punição, que é a morte. Qual o gatilho utilizado aqui por Satanás? A anulação do risco. Ele anula o risco. Ele faz com que aquela situação se torne branda, não há risco algum. Tudo isso, não esqueça, para enganar Eva. E aqui está o terceiro ponto que para mim, é o mais sério. Todos são, mas esse é o mais sério porque esse ponto que eu vou trazer agora é o que até hoje os homens buscam, até hoje é anunciado, até hoje é almejado pelos homens de poder. Deus tinha dito para Eva e Adão que se eles comessem eles morreriam. E olha o que o diabo fala aqui. Vocês não morrerão, ou seja, você não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que você comer desta árvore, vocês serão como Deus. Isso é sério. Teus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ele lança para Eva não só a dúvida e remove o risco, mas ele implanta nela algo como se Deus estivesse escondendo da própria Eva alguma coisa. É por isso que ele diz, Deus sabe que no dia que comer da árvore, teus olhos se abrirão e vocês serão semelhante a Deus. Serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas Eva já conhecia o bem, sim ou não? Claro. Eva já conhecia Deus, porém Eva não conhecia o mal. E o mal já estava ali diante dela, que era o próprio diabo. O alerta era esse, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês morrerão. E aí, morrendo, conhecerão o mal. E foi isso que ela fez, ela conheceu o mal aqui, depois de desobedecer. Agora presta atenção nessa gravidade. O diabo faz uma promessa que se ela comer daquela árvore proibida, do fruto daquela árvore, os olhos dela não serão apenas abertos, mas ela será semelhante a Deus. Isso é grave. Semelhante a Deus, como Deus. Ele faz uma promessa de poder, de status. É ou não é? É grave. Tudo isso usando o diálogo, a fala, o argumento para enganar. E ele obteve êxito? Claro que obteve sim. Vamos ver? No quarto ponto, ele desperta em Eva o estímulo visual. Perceba que o diálogo está acontecendo próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele usou a audição, ele usou o ouvir, ele pegou a atenção de Eva, ele atraiu Eva com o diálogo, com a fala, muito cuidado com isso. E esse primeiro estímulo é o que leva ao diálogo. E depois que o diálogo está construído
depois que o diabo está enxertando dúvida, busca pelo poder, busca pelo conhecimento em Eva. Agora, esse quarto estímulo, que é a visão, é um dos mais perigosos. Por quê? Porque vendo a mulher a árvore que era proibida de comer, ela desejou. Vendo, primeiro ela ouviu no diálogo, depois ela viu. Então ela vendo, ela desejou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore era boa para se comer. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar conhecimento. Olha só, ele não só desperta na audição esses desejos, mas desperta na visão esse conjunto de anseio, de emoções que Eva, depois de ter entrado naquela conversa, naquele diálogo, despertou em seu coração. E qual foi o resultado a gente já sabe. Presta atenção agora. A serpente, ela desperta em Eva o prazer, o desejo, ser como Deus, ter conhecimento. Cuidado. O engano sempre vai destruir as pessoas. Por quê? Porque de trás do engano tem segundas intenções. A serpente é astuta. Ela apela para o desejo, o sentimento, o desejo de ser grande, ser poderoso, ser soberano. Só recapitulando agora. O diabo ele gera dúvida por meio da fala, por meio do diálogo. Ele nega o risco, que era o risco de morte. Oferece ganho, ele oferece vantagem. O quarto, ele estimula o desejo. Depois que este conjunto está completo, Eva cai e Eva morre. Não literalmente, porque depois ela tem Abel e Caim, depois Sete. Então literalmente ela não morre ali, fisicamente não. Mas morre espiritualmente, perde a perfeição, perde a graça, perde de fato a imagem e semelhança de Deus. Agora se surpreenda, porque esses gatilhos mentais, eles são utilizados para te vender alguma coisa, para te convencer de alguma coisa, para implantar ideologias na sua mente e te conduzir, te manipular de acordo com as ideias deles. Por trás sempre vai haver, por trás desses diálogos, por trás dessas ideologias, por trás de determinadas filosofias, sempre haverá esses gatilhos mentais com o propósito de te enganar. Ora, se enganou Eva, se conseguiu tirar Eva do estado de perfeição, e como não vai enganar os homens que não buscam o conhecimento ou a verdade? Tenha cuidado, muito cuidado, porque o diabo se utiliza desta ferramenta. Então, Jesus disse várias vezes, cuidado como ouvis. Falei para você que eu deixaria uma dica aqui de um livro para que o seu entendimento seja cada vez mais enriquecido, para que o discernimento, para que falsas ou destruidoras ideologias não entrem na sua mente e, se já estiver, seja removida. E o livro é esse aqui, ó. Pastor luterano Richard Umbrat. Ele foi uma vítima do comunismo na Romênia e ele escreveu esse livro aqui, Marx e Satã. Nesse livro ele mostra, ele prova com várias provas documentais que Marx era envolvido sim com satanismo. E enganam-se que Marx era ateu. Marx não nega a existência de Deus. Marx também não negava a existência de Satanás. Você sabia que Marx já foi cristão na sua infância? E depois que ele se forma e recebe o seu diploma, aí é que ele não só vai escrever poemas, dramas, falando justamente desse tema sobre o diabo, como se adorando o diabo. Ele não só escreve, mas como ele defende suas teses. E é isso que o socialismo, o comunismo faz. Ele engana. Preste atenção. Vou ler aqui uma frase, uma parte de um poema de Marx. Ele diz assim, ó: quero vingar-me daquele que reina lá em cima. A ideia de Deus é a chave dominante de uma civilização
pervertida tem de ser destruída. Isso quem escreveu foi Marx. Então, por trás desse argumento, né, de luta de classes com o teor econômico, não se engane. Por trás tem, com certeza, o intuito de destruição das coisas de Deus e também o interesse de zombar, de blasfemar das coisas de Deus, levando aqueles que abraçam tal ideologia a se tornarem não ateus, mas aqueles que confrontam Deus, aqueles que não abraçam as coisas de Deus, pelo contrário, eles abominam as coisas de Deus. Marx e Satã. Richard Umbridge. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, se você quiser adquirir ele, o link está aqui embaixo. Depois você vai lá, tua mente vai se abrir e você vai estar preparado para não ser enganado por essas ideologias nesse período de polarização política. Amém? Te agradeço por ter ficado até aqui. Não esqueça, eu vou deixar um vídeo aqui também. Vai lá nesse vídeo, é uma bênção. Nós temos orações aqui. Esse próximo vídeo, se você assistir, você vai ser também grandemente abençoado. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus te cubra de proteção e bênção. E nos veremos no próximo vídeo, assim Deus permita, em nome de Jesus. Pai do Senhor, até o próximo vídeo. Fica com Deus.